Olá, gente querida, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você, abençoe toda a sua família. Você está no canal Falando de Cristo na Estrada. Eu de cá, você de lá, em minhas mãos a companheira Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a santa palavra de Deus. Se você não me conhece, eu sou o Vanderlei Francisco, sempre comigo a minha esposa querida, Dona Vilma. Nós estamos em casa, aqui no meu velho estúdio, aqui na cidade de Rolim de Moura, estado de Rondônia. É um prazer a gente parar esse momentinho para estudar a palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Aqui no YouTube passamos de 500 pessoas nos ajudando a pregar a palavra de Deus. Só está faltando você. É importante que coloque também o sininho de notificação para receber aí as notificações sempre que a gente gravar algum novo material. Deixe o seu like também para o YouTube ver a relevância do trabalho e indicar para outras pessoas. E é importante que você também faça um comentário, tá bom? Conto com você aí. E no Facebook já passamos de 5.000 pessoas, né? Pregando a palavra de Deus na página Falando de Cristo na Estrada. Se não segue ainda a nossa página no Facebook, siga. É uma página muito bem alimentada pela minha esposa, Dona Vilma. Todos os dias tem lindas mensagens de reflexão. Estamos também no Instagram, a Vilma posta lá mensagens de reflexão também todos os dias. E no www.falandodecristonaestrada.com é o nosso site e você ouve a nossa rádio gospel, uma rádio 100% evangélica, rádio na web, tocando hinos 24 horas. Tudo isso para pregar a palavra de Deus. Eu amo pregar a palavra de Deus, eu espero que você goste também, né, de levar essa palavra de salvação para toda a sua família, para os seus amigos e para o mundo inteiro. É o ID, né? Aceitando o convite de Jesus e fazendo a nossa parte para que ele volte, para que ele nos resgate desse mundo que está tenebroso e nos leve para um céu maravilhoso. E depois a gente vai retornar para a Nova Jerusalém, essa terra totalmente nova, reconstruída, modelo do Jardim do Éden, onde habitaram ali os nossos primeiros pais. Tudo bem com vocês então? Vamos orar para a gente começar o estudo? Oremos então. Querido Deus, amado Pai, em sua presença mais uma vez, nós pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas, lhe agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudar a sua santa palavra e pedimos que o seu Santo Espírito conduza esse estudo, que esse mesmo Espírito Santo maravilhoso esteja com cada família, com cada pessoa, que visite cada lar, que esteja em cada coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então já mostrei para vocês, né? A nossa Bíblia está aqui, vai ser o nosso material, a nossa ferramenta e aqui o nosso manualzinho de estudo que nos leva para a Bíblia Sagrada para estudarmos. Nós estamos falando da cosmovisão bíblica e vai ser o último texto, né, o último vídeo que a gente vai falar dessa cosmovisão bíblica em relação ao corpo humano, né? As pessoas têm aí algumas crenças, algumas tradições que são contrárias à Bíblia, mas por ser pregado aí durante milênios, milhares e milhares de anos, né? Essa mentira, ela vai parecendo verdade, ela chega aos púlpitos da igreja. E Paulo, ele faz uma advertência ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, sobre essa cosmovisão bíblica de santificação. O que precisa ser santificado no ser humano? Seria apenas o coração? Deus está interessado apenas no coração? Seria o corpo? Seria a alma e espírito? Paulo, ele vai dizer assim: o mesmo Deus da paz o santifique em tudo. É muito importante você, na hora de ler esse texto, fazer um risquinho aí, né, desse tudo em que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então Paulo está dizendo aqui que essa santificação, ela deve atingir o ser humano por completo, por um todo. Quando ele fala aqui, eu já repeti nos outros vídeos, né? Espírito, alma e corpo, ele está dizendo que nós precisamos ser santificados mentalmente, ter a mente de Cristo, foi o tema do nosso último vídeo, também espiritualmente, né? Nós já vamos tratar disso daqui a pouquinho, e também no nosso corpo físico. Então, mental, físico e espiritual formam o todo e nenhuma dessas partes sobrevive sem a outra. Então nós precisamos fazer uma santificação por completo. Nós falamos nos vídeos anteriores do modelo de Jesus, o corpo como templo do Espírito Santo, né, refutando aquela ideia
o meu corpo, as minhas regras, né? Mostrando que o corpo, o teu e o meu corpo, é templo do Espírito Santo. Nós somos comprados por preço de sangue. Somos de Deus por dois motivos especiais: pela criação e também pela a redenção. O nosso corpo é morada de Deus, de Jesus, através do Espírito Santo. E devemos dar glória a Deus. Quer comamos, quer bebamos, quer fazemos qualquer outra coisa, devemos fazer para a honra e para a glória de Deus. E aí podemos também colocar nesse contexto as nossas obras, as nossas atitudes, né? O nosso comportamento, a nossa fala. Então, o nosso corpo como templo do Espírito Santo deve ser santificado. Também a nossa questão de saúde física, né? Falamos sobre a mente de Cristo, né? E quando fala a mente de Cristo, de maneira poética, nós estamos falando da alma, nós estamos falando de sentimentos, emoções. Aqui, ó, o coração não pensa, né? Ele não toma decisão. As decisões é tomada aqui, né? O nosso intelecto, é aqui que saem as nossas atitudes negativas ou positivas. E a própria Bíblia vai dizer que é do coração que vem as más coisas, que nos separa de Deus, porque o coração do homem é um coração maldoso. Tanto é que ele vai falar, e eu vou ler esse texto daqui a pouco em Jeremias, que na nova aliança ele nos daria um coração novo, né? Iria tirar o nosso velho coração. Ezequiel complementa que seria esse coração de pedra, né? Que ele está batendo e não tem oportunidade de entrar, iria colocar um coração de carne. E junto a esse coração ele iria escrever a sua lei, tanto no coração, na mente, ou no nosso entendimento, na nossa razão, no nosso intelecto, ok? Então nós devemos ter a mente de Cristo Jesus, pensar como ele pensava, agir como ele agia e fazer aquela perguntinha nas situações: como é que Jesus faria se ele estivesse aqui? Eu tenho que dar uma resposta, e essa resposta pode ser simplesmente uma resposta humana ou pode ser uma resposta espiritual. Eu tenho que tomar uma decisão humana ou eu posso tomar uma decisão espiritual. Como é que Jesus faria se estivesse no meu lugar, ok? E hoje nós vamos falar sobre a orientação do Espírito, tá? Nós falamos então que a santificação é um todo, né? É o nosso corpo físico, mental e espiritual. E é justamente sobre essa santificação espiritual que nós vamos falar hoje. O autor ele vem dizendo assim, olha: a vida segundo o Espírito. A dimensão espiritual de nossa vida é da maior importância e deve ser cultivada adequadamente. Para nos ajudar à compreensão e realização dessa tarefa, o apóstolo Paulo contrasta nitidamente a vida segundo a carne e a vida segundo o Espírito. Paulo vai fazer essa comparação ali em Romanos capítulo 8, do verso 4 até o verso 6. A carne e o espírito estão em oposição, ou seja, a natureza carnal da humanidade versus a natureza espiritual que é regenerada pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, do 9 a 11. Então, eu já falei nos vídeos anteriores, né? Quem é que vence nessa briga, nessa peleja no seu interior, né? É o eu carnal ou o eu espiritual? Vence aquele que você alimentar mais. Como é que você alimenta esse eu carnal? Lembrando que quando Paulo faz essa referência, ele está dizendo dessa natureza carnal, dessa natureza humana, herdada de Adão. Então nós temos aí uma história de pecado, né? Pecado sucessível. E chega até nós. Nós nascemos com essa herança, nós nascemos com isso em nosso DNA, e a vontade da carne é praticar realmente a obra da carne. Agora, quando você se dispõe, quando você toma a decisão de ter uma vida espiritual, nós estamos falando da vida pelo Espírito Santo, né? Nós estamos falando de termos aí a mente de Cristo, de termos a atitude de Cristo. E passa então a ter essa briga interna entre essa natureza pecaminosa humana e essa nova natureza. Paulo vai citar isso no batismo, né? Que você no batismo é como se você estivesse morrendo para o eu antigo e você ressuscita ao sair da água a nova criatura, agora permitindo que Cristo viva em você, né? Então você tem que permitir que Cristo faça toda essa transformação, toda essa limpeza através do Espírito Santo. E como é que você alimenta esse eu espiritual? Muita oração, né? Oração é conversar com Deus, é expor para Deus toda a sua problemática, é fazer os seus pedidos, fazer os seus agradecimentos, né? Ter a compreensão da graça, da salvação, pelo mérito de Jesus Cristo,
ter a ideia também para onde você está indo, para um céu maravilhoso, para uma nova Jerusalém maravilhosa. Você está passando por todas as tribulações nessa terra, mas você sabe aonde você vai chegar. Pela fé você consegue enxergar já o jardim prometido, né? Aquilo que Jesus falou, olha, fique tranquilo, né? Não precisa ficar preocupado, eu estou indo, vou preparar lugar e eu vou voltar para levar você e vou levar você para onde eu estiver. Ele está no céu e vai retornar com a nova Jerusalém. Nós estaremos com ele para todo sempre. Amém. Estudando a palavra de Deus, ele fala, olha, examina as escrituras, é ela que fala de mim. A escritura, a palavra de Deus, a Bíblia, revela para nós todo o plano de salvação. Tá? E nos ensina também a como levar esse plano de salvação para outras pessoas. O ID que você e eu estamos fazendo aqui agora. Nós estamos aprendendo para repassar, para contar para as outras pessoas. Olha, eu descobri um Cristo maravilhoso que nos ama, que foi capaz de sair do céu, vir aqui na terra, assumir o nosso lugar naquela cruz, tomar a morte que estava proposta para mim, morrer no meu lugar para que eu tivesse vida eterna. Essa troca, né, é injusta, por isso é chamado de graça. Ele já fez isso e está preparando um lugar maravilhoso. Eu quero que você conheça, eu quero que você também more nesse lugar maravilhoso. Não vai ter choro, não vai ter ranger de dente, não vai ter essas loucuras que o mundo está nos mostrando, né? Guerra, terremoto, maremoto, doenças. Não vai ter nada disso. Nós estaremos realmente num paraíso totalmente restaurado com a presença de Jesus Cristo e para todo sempre. Amém? Então, vence quem você alimenta, né? Quem você cuida mais. Nós podemos cuidar assim da nossa vida espiritual, porque nós temos a ajuda de Deus, Jesus, os anjos. O Espírito Santo, ele trabalha de fora para dentro e depois de dentro para fora. É uma transformação completa, né? Então ele diz, olha, cultivar nossa vida espiritual requer atenção a todas as facetas de nossa existência, incluindo atitudes e motivos. Devemos escolher entre Deus e os seus valores ou o pecado e o ego, por meio dos quais satisfazemos os desejos da carne, como luxúria, ganância, inveja, raiva, orgulho, domínio. E este é o momento de decisão, né? Nós estamos vivendo aí a reta final da história humana nessa terra. Tá? Nós estamos vivendo os últimos dias. Se não pela iminente volta de Jesus, alguns podem falar, mas isso vem sendo pregado desde a época dos apóstolos, Jesus não volta, mas eu tenho 50 anos, agosto eu completo 51. Mas não posso dizer que eu tenho certeza que eu chego até os 51. Eu não posso ter a certeza daqui a meia hora se eu ainda estarei aqui. Né? Então, para mim, o encontro com Jesus pode ser marcado daqui a pouco, porque quando o homem morre, ele descansa, né, de todas as suas obras, de todo o seu trabalho, ele vai estar dormindo e, o próximo evento que ele vai ver, como se fosse um segundo depois, será a maravilhosa volta de Jesus, onde ele está trazendo o galardão de todos, seja as boas obras, sejam as más obras, a nossa recompensa, seja o céu, a nova Jerusalém ou o lago de fogo. Né? Então, o que tem que ser feito, a decisão entre Cristo ou a natureza espiritual de Cristo, ou a natureza carnal, pecadora, humana, tem que ser tomada essa atitude agora. Né? Então, nós precisamos tomar essa atitude. Paulo nos assegura que aqueles que permitem que Deus o transforme, que fixam a mente nas coisas do Espírito e nas coisas do alto, ali em Colossenses 3:2, né, são guiados pelo Espírito. Então, quando você permite, você passa a ser guiado pelo Espírito Santo. Irmãos, isso é uma maravilha, né? Não precisa ter medo, tá? Não precisa ter medo. É claro, há um tempo que eu vou chamar de adaptação, né? O tempo de adaptação, todos nós passamos por esse processo, quando mudamos de casa, quando trocamos de carro, até quando compramos uma roupa nova, um calçado novo, para tudo, né? Há um tempo de adaptação. Mas o Espírito Santo, ele trabalha de maneira tão maravilhosa que logo, logo você estará adaptado a esse novo estilo de vida, dando glória a Deus, né? Então, as pessoas são guiadas pelo Espírito. Esses crentes são chamados filhos de Deus. Quando você toma essa atitude e permite que o Espírito Santo trabalhe nesse todo, né? Repito aí, a sua vida física, mental e espiritual, Romanos 8, verso 5 e verso 14, diz que passamos a ser chamados filhos de Deus. Ezequiel fala sobre a escolha de viver com um coração de pedra ou com um coração de carne. Ezequiel 36:26, eu vou ler esse texto daqui a pouco. Ou seja, ser sensível à voz de Deus, disposto a mudar e aberto a ajudar os necessitados.
Somente o cirurgião celestial pode realizar com sucesso esse transplante do coração humano. Somente Deus ele pode tirar esse coração de pedra, esse coração não regenerado, né? E nos dar um coração de carne, né? Um coração sujeito à influência do Espírito Santo. A decisão está em nossas mãos, né? Está na sua e nas minhas mãos, tá? Então, voltando aqui no estudo sobre a orientação do Espírito, o autor, ele vai dizer assim, olha, o Espírito é o agente que derrama o amor em nosso coração. Ele tira isso de Romanos capítulo 5, verso 5. Então, o Espírito Santo, ele é o agente que derrama amor em nosso coração. Ezequiel, ele vai falar isso também, tá? Que é o Espírito Santo que derrama amor em nosso coração, é ele que nos conduz à experiência de salvação, João 16, do verso 7 até o verso 11. Não tem como ser salvo sem o Espírito Santo, ou sem aceitar o Espírito Santo, porque é ele que nos convence do pecado. E é ele também que nos leva ao arrependimento. E é ele que nos conduz no processo que chamamos de santificação, que dura uma vida inteira. É ele que nos capacita também para a missão. Que missão é essa missão aqui? Né? De estar levando a palavra de Deus. Estamos aprendendo para contar para as outras pessoas desse Deus maravilhoso, desse plano maravilhoso que tinha sido estabelecido antes que o homem pecasse, o cordeiro já havia sido morto. Atos capítulo 1, verso 8, né? É o Espírito Santo que nos capacita para a missão. Então, visto que é o Espírito Santo que neutraliza a obra satânica degenerativa, não é surpreendente que Satanás tente, por todos os meios, distorcer a nossa compreensão da natureza e também da obra do Espírito. Enquanto alguns negam sua personalidade, outros elevam os dons do Espírito acima de seu poder transformador. E outros mentem, né? Mentem dizendo que está sendo usado pelo Espírito Santo, quando na verdade está pregando totalmente fora da palavra de Deus, a palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo. Depois, com calma, você está convidado a ler Atos capítulo 8, do verso 4 até o verso 24. Aí tem uma história muito interessante. Simão era aquele feiticeiro ali de Samaria, né? Simão, ele queria receber os dons do Espírito Santo, mas com um detalhe, ele não queria ser regenerado por ele. Tá? Então leiam para vocês verem o que aconteceu ali, a repreensão dos discípulos e o que aconteceu com ele. Então, repito, Simão, feiticeiro de Samaria, ele queria receber o dom do Espírito Santo sem ter sido regenerado por ele. Muitos querem receber o dom do Espírito Santo, mas não querem ser regenerados pelo Espírito Santo. Né? Não querem viver conforme o Espírito quer que ele viva, obedecendo às palavras de Deus, às palavras do Espírito. Então, o autor ele faz uma pergunta: como essa mesma atitude ainda se manifesta em nossos dias? E eu escrevi aqui, ó, muitos dizem ter o Espírito Santo, mas estão longe da palavra de Deus. E a palavra de Deus que o próprio Espírito Santo inspirou, né, para que os seus autores escrevessem para nós. E você vai ver isso muito, né? Pessoas falando que estão cheias do Espírito Santo, que está sentindo a presença do Espírito Santo, mas totalmente fora da palavra de Deus. Tá? Segundo ponto é que se essas pessoas não agem conforme a palavra de Deus, essas pessoas elas não têm o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ela não nos leva para longe da palavra de Deus. Ela nos leva para a palavra de Deus e nos ajuda a obedecer a palavra de Deus. Muitos, quando falam ou ouvem, né, essa palavra, nós devemos obedecer a Deus, chega a se arrepia, dizendo, não, nós vivemos pela graça que não precisa mais a obediência. Meu querido irmão e minha querida irmã, as pessoas que falam assim estão redondamente ou quadradamente enganados. Tá? Enganados. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo, diz Paulo em Romanos 8,14. Mas são guiados em quê? Em toda a verdade da palavra. João 16, verso 13 e João 16, verso 17 diz que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade da palavra, da Bíblia. Então nós vemos aqui uma função especial também do Espírito Santo, nos guiando e nos orientando, nos levando para a verdade
da palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada. Jesus advertiu: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas, aí vem a obediência, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Dizer que está cheio do Espírito Santo e não fazer a vontade de Deus, ficar discutindo com Deus, brigando com Deus, querendo saber mais do que Deus, acreditando mais na ciência, mais na tecnologia do que Deus, né? Então, essa advertência de Jesus: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dias irão dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, olha a palavra de Jesus: eu nunca conheci vocês, afaste de mim vocês que praticam o mal. Em algumas versões, vocês que praticam o pecado, vocês que continuam pecando. E João mesmo vai dizer, né, que pecado é a transgressão da lei de Deus. João, ele diz que pecado é a transgressão da lei de Deus, é a transgressão dos mandamentos de Deus. E Jesus, ele vai fazer essa advertência: eu nunca conheci vocês, afastem de mim vocês que praticam o mal, vocês que deliberadamente continuam pecando, desobedecendo a palavra de Deus. Mateus capítulo 7, do verso 21 até o verso 33. Isso significa, meus queridos, que o Espírito Santo jamais guia alguém para longe da palavra de Deus. Ele mesmo inspirou, mas sempre nos leva à conformidade da palavra de Deus. Por isso que nós oramos sempre quando nós vamos estudar a palavra de Deus. Sendo sincero, abrindo o coração realmente ao entendimento, ele nos leva, ele nos guia à verdade que está contida nesse livro sagrado. O mesmo Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, ele nos capacita também a conduzir a outras pessoas para essa verdade. Está registrado ali em Mateus 28, né, do capítulo 18 a 20, Atos capítulo 1, né, do verso 8. Ele nos capacita para esta missão de encaminhar outras pessoas também para a palavra de Deus, também para a verdade. Enquanto cumprimos nossa missão, temos a sua assistência. Então, manhã após manhã, devemos nos ajoelhar diante do Senhor, isso é oração, tá? E renovar nossos votos de consagração a Ele. Ser consagrado, entregar novamente o nosso corpo físico, mental e espiritual para ser usado por Deus. Santificação. Tá? Se fizermos isso, Ele nos concederá a presença do Espírito com o seu poder vivificante e também santificador. Glória a Deus, né? Devemos estar abertos à sua liderança, fazendo escolhas conscientes para realizar o que é certo e evitar o que é errado. Ou seja, somente buscando na força dada por Deus, viver como devemos, estaremos abertos para receber o poder do Espírito Santo. E aqui eu vou repetir essa última passagem. Somente buscando na força dada por Deus, viver como devemos, estaremos abertos para receber o Espírito Santo de Deus. Então essa história que a pessoa se coloca contra a palavra de Deus, não obedece a Deus e fala que está cheia do Espírito Santo, é realmente um grande problema, tá? Um grande problema, ok? Eu espero que você tenha compreendido todos esses estudos anteriores que nos trouxe até aqui, para que você e eu possamos, a partir de hoje, alimentar mais o eu espiritual com oração, com estudo da Bíblia, o ir à igreja, né? Paulo, ele vai dizer isso ali em Hebreus, quando nós percebemos, quanto mais percebemos que o tempo está terminando, né? Nós devemos nos reunir como irmãos, nós devemos ir para a igreja. Na igreja, nós vamos ouvir a palavra de Deus, ele vai falar conosco através ali de alguém que está pregando, alguém que está cantando. Nós temos também ali a oportunidade de levar também esperança para outras pessoas. Nós vamos ter aquela comunhão de irmãos e renovar as nossas energias positivas através do Espírito Santo para sair e pregar a palavra de Deus. Tá? Isso é muito importante. Meus irmãos, para encerrar, no vídeo anterior, eu disse que estaria falando para vocês, né, sobre
o corpo, e eu ia passar para vocês a dica dos 8 alimentos naturais que a gente precisa para ter aí, né? Ter uma boa saúde, né? Mesmo que nós vivemos num mundo totalmente complicado, não depende só de nós, né? A gente hoje é bombardeado, a nossa saúde é bombardeada através da atmosfera, nós não temos mais um ar puro, né? Através da água que nós bebemos, através dos alimentos com agrotóxico, mas podemos sim fazer a nossa parte. E permitir que Deus faça a parte dele. Nós não podemos ser descuidados. Se está assim, então vamos viver relaxadamente, né? Não, nós podemos ajudar nesse processo de termos boa saúde e Deus está fazendo a parte dele, tá? Em outra oportunidade eu quero estar desenvolvendo mais sobre esses 8 alimentos aqui, tá? Porque para você ter uma boa saúde mental, uma boa saúde espiritual, é preciso você ter uma boa saúde física, né? Você no leito ali, com uma doença, sentindo muita dor, você não consegue raciocinar, pensar direito, não é mesmo? Aliás, se você tem uma doença que tem uma comorbidade que você não consegue sair do seu leito, fica mais difícil para você pregar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus também para outras pessoas, né? Por isso é importante cuidar da nossa saúde, porque imagina, você com tanta dor de cabeça ali, né, para você ler a sua Bíblia, fazer um bom estudo, se aprofundar no estudo da palavra de Deus, até para levar essa mensagem para a família ou para outras pessoas, fica um pouco mais difícil, né? Não estou dizendo que é impossível, mas fica um pouco mais difícil, né, você ter ali um raciocínio lógico por sentir muita dor. Então, primeiro é essa questão mesmo da alimentação saudável. Uma alimentação saudável envolve ali 2 aspectos, né? Evitar alimentos que prejudicam o organismo e usar com moderação alimentos que são benéficos, com destaque para uma alimentação mais à base de vegetais, que são ali ricos em fibras, né? Nutrientes, tá? Ingestão regular de água é muito importante. Depois eu quero abrir um pouco mais sobre isso, né? Falar sobre a importância da água. Então, segundo alimento, ingestão regular de água. Terceiro, respirar ar puro. Nós moramos na cidade, nem sempre o ar é puro, né? Os carros estão aí funcionando o tempo todo e há uma grande descarga realmente de monóxido de carbono na atmosfera que nós terminamos ingerindo isso, inalando. Então, sempre que você puder, procure, né, um lugar mais distante, uma beira de um rio, um campo, né? Para você ter esse contato com a respiração de ar puro. Uma coisa que as pessoas fogem muito, né? Aqui em Rondônia é difícil fugir, que é o sol. Mas devemos ter aí também uma exposição à luz solar no horário correto. Devemos também a prática de exercício físico. Irmãos, eu tenho falado com a Vilma aqui, eu e a Vilma estamos nesse contexto aqui do exercício físico, negativo, tá? Nós precisamos melhorar muito, precisamos sair do zero, pelo menos, né? Aí a gente fala assim, mas a mulher trabalha o dia todo, né? Eu vejo a Vilma trabalhando, correndo para lá e para cá o dia todo, tá? Mas nós precisamos fazer isso, né? Praticar exercício físico, uma boa caminhada, um bom alongamento, se tiver condição, né? De ter uma orientação de um professor, de um técnico, é mais importante, então, devemos praticar exercício físico sim, tá? Devemos também fazer repouso, Muitas vezes nós achamos que estamos fazendo repouso, mas fazendo repouso de maneira errada. Então precisamos aprender o horário certo de dormir ali, né? O tempo correto, dormir mais cedo, né? Com luzes apagadas, por exemplo, né? Devemos também exercer a temperança. Temperança envolve mais do que a abstinência de certos tipos de drogas lícitas ou ilícitas, né? Também isso inclui aí o uso dos remédios, né? Trocar os nossos remédios químicos por remédios naturais, né? Eu tenho alguns problemas de saúde aqui e eu tenho que ingerir pelo menos 3 tipos de droga, de comprimidos por dia, né? Então, sempre que for possível, pedir que o seu médico, né, possa fazer essa troca desse remédio químico, né, do laboratório por remédios naturais. Então, nós devemos exercer também temperança. E um que é muito importante, que eu acho que é o principal, é confie em Deus. Este é o principal remédio, confiar em Deus. É imprescindível para uma saúde integral de qualidade, vivência de uma religião prática e não apenas fé nominal. Confiar em Deus
é mais do que saber que ele existe, mas ter um relacionamento de amor com Deus. Ah? Confie em Deus. É o principal remédio, é ter esse relacionamento, essa aliança com ele. Estamos juntos? Espero que você tenha gostado. E vem aí, portanto, nós estamos encerrando hoje, né? Estamos encerrando hoje esse tema Vida, Morte e Eternidade, sobre essa cosmovisão bíblica a respeito do corpo humano. Assista todos os vídeos aí, faça uma pequena maratona, você vai crescer muito espiritualmente, vai poder também ajudar outras pessoas. No próximo vídeo, já teremos aí novos temas, onde nós estaremos lendo a Bíblia e estudando junto. Eu conto com vocês, tá bom? Oremos. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos por esse momento de estudo da sua santa palavra, que ela fique agora em nosso coração e em nossa mente. Querido Jesus, muito obrigado por todas essas pessoas que estão aqui comigo, ajudando a esparramar esse plano de salvação elaborado pela Trindade. Nos ajude e nos capacite para contribuir pregando a sua palavra, falando do seu amor. Muito obrigado, Jesus. Amém? Mas eu estava esquecendo, né? Eu quero fechar hoje com esse texto que você encontra aqui em Jeremias. Jeremias, ele fala que é firmada uma nova aliança com Israel. Nós somos Israel espiritual, tá? Nós somos Israel moderno, né? Ele diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que eu fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha qual é a aliança. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém? Jesus está propondo aqui essa nova aliança, mas a lei é a mesma, tá? Há uma nova aliança, mas a lei, aqui se você interpretar a lei como os escritos de Moisés, os primeiros livros, e também a lei aqui são o decálogo, os 10 mandamentos escritos pelo próprio Deus de Deus. Então a lei é a mesma, viu? A aliança é nova, mas a lei é a lei antiga. Aí você fala, olha, mas a lei é espiritual, eu sou carnal, como que eu posso fazer isso? No mesmo contexto que ele escreveu a Jeremias, ele escreve também para Ezequiel, tá? E ali em Ezequiel, capítulo 11, a partir do verso 19, anota aí, é importante, Ezequiel, capítulo 11, verso 19, diz assim, dar-lhe-eis um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Olha o verso 20. Para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Amém? Glória a Deus. Então veja, ali em Jeremias ele diz que vai escrever a lei no coração. E aqui em Ezequiel ele diz que vai colocar o Espírito novo em nosso coração. Somente através do Espírito Santo de Deus, pelo amor do Espírito Santo em nós, fazendo as modificações, as limpezas, o processo de santificação, é que eu e você seremos capazes de obedecer pelo Espírito o decálogo e toda a palavra de Deus. Pense nisso, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe.